Olá, alunos! Sejam bem-vindos ao canal da Astra Eduga Concursos. Vamos iniciar agora a disciplina Orçamento, Planejamento, Medição, Fiscalização e Controle de Obras, começando pelo tema Orçamento de Obras e Serviços, abordando composição de custos, orçamentação, BDI e encargos sociais. Vamos ao conteúdo. O orçamento de obras é um dos instrumentos mais importantes na engenharia civil, porque ele define o custo total estimado de uma construção, permitindo avaliar viabilidade, planejar investimentos, contratar serviços e controlar gastos durante a execução. Um orçamento bem elaborado deve ser técnico, detalhado, transparente e baseado em critérios normativos e de mercado. Para iniciar o orçamento, o engenheiro precisa ter em mãos o projeto executivo completo, as especificações técnicas, o memorial descritivo e todos os documentos que definem escopo, dimensões, materiais e padrões de qualidade da obra. Somente com essas informações é possível identificar todos os serviços envolvidos e quantificar com precisão os insumos necessários. O primeiro passo é a composição de custos unitários, que representa o custo para executar uma unidade de serviço, como 1 metro cúbico de concreto, 1 metro quadrado de alvenaria ou 1 metro de instalação elétrica. A composição envolve 3 grupos principais de custos: materiais, mão de obra e equipamentos. Em materiais, consideramos preço, perdas, transporte e qualidade. Em mão de obra, definimos produtividade, salários, adicionais e encargos. E em equipamentos, incluem-se custos de operação, manutenção, combustível e depreciação. Composições de referência frequentemente utilizadas incluem SINAP, ciclo e bases estaduais, mas o engenheiro pode adaptar conforme realidade local. Depois de definir as composições, o orçamento segue para a etapa de levantamento quantitativo, onde se mede cada serviço no projeto. Isso é feito por meio de cálculos precisos de áreas, volumes, extensões e quantidades, sempre conforme normas de medição. Essa fase é crucial, porque erros de quantitativo impactam diretamente o custo final, podendo gerar estouros de orçamento ou propostas inadequadas. Com as quantidades medidas e os custos unitários definidos, realiza-se a orçamentação, que consiste em multiplicar cada serviço pela sua composição e somar todos os custos diretos da obra. Os custos diretos incluem tudo que está ligado diretamente à execução: materiais, mão de obra, equipamentos, transporte interno, pequenas ferramentas e serviços terceirizados. O resultado dessa soma representa o custo direto total. Além dos custos diretos, uma obra possui despesas indiretas que não são diretamente mensuradas em cada serviço, mas que sustentam o funcionamento do canteiro. É nesse ponto que entra o BDI, Bonificação e Despesas Indiretas, um fator que adiciona ao orçamento valores relativos à administração central, administração local, seguros, impostos, riscos, garantias, despesas financeiras e lucro. O BDI é fundamental, porque representa a margem necessária para que a empresa execute o serviço com viabilidade econômica. O valor do BDI varia conforme o tipo de obra, porte da empresa e condições contratuais, mas deve sempre ser calculado de forma transparente. Outra parte essencial do orçamento são os encargos sociais, que incidem sobre a mão de obra empregada. Eles incluem encargos trabalhistas, previdenciários e obrigações legais como FGTS, INSS, férias, 13º salário, adicionais, repouso semanal remunerado e demais custos previstos na legislação. Dependendo do regime de contratação e do acordo coletivo da categoria, os encargos podem representar uma parcela significativa do custo final da mão de obra. Por isso, devem ser calculados com precisão, seguindo percentuais atualizados e métodos consolidados, como os adotados em tabelas estaduais e federais. Assim, o orçamento final de uma obra é composto pelos custos diretos, custos indiretos, representados no BDI, encargos sociais e eventuais provisões contratuais, como mobilização, desmobilização, seguros, ART, licenças e garantias. O resultado desse processo é o custo total da obra utilizado para a tomada de decisão, elaboração de propostas em licitações, planejamento financeiro e controle durante a execução. Entender profundamente cada etapa do orçamento permite ao engenheiro evitar erros, precificar corretamente seus serviços e garantir a sustentabilidade financeira do empreendimento. E como vimos,
Um bom orçamento é sempre técnico, fundamentado e coerente com os projetos e condições reais da obra. Dando continuidade, o próximo capítulo é Planejamento, Gerenciamento e Gestão de Obras Civis. O planejamento e a gestão de obras civis são etapas essenciais para garantir que um empreendimento seja executado com qualidade, dentro do prazo e do orçamento previstos. Planejar uma obra não é apenas criar um cronograma. Envolve organizar recursos, prever riscos, estruturar processos e assegurar que todas as atividades ocorram de forma coordenada. O gerenciamento, por sua vez, é a aplicação prática desse planejamento, acompanhando o que foi previsto e ajustando sempre que necessário. O primeiro passo do planejamento é definir claramente o escopo da obra, ou seja, tudo o que será entregue, com base nos projetos e especificações técnicas. Um escopo bem definido evita retrabalhos e conflitos durante a execução. Depois disso, realiza-se a estruturação das atividades, normalmente por meio da construção de um EAP, Estrutura Analítica do Projeto, onde o empreendimento é dividido em partes menores e gerenciáveis, como fundações, estrutura, vedação, instalações, acabamentos e assim por diante. A partir do EAP, desenvolve-se o cronograma físico, que detalha as atividades, suas durações, predecessoras, recursos necessários e sequências lógicas. Ferramentas como o método do caminho crítico, diagramas de rede ou cronogramas de barras são amplamente utilizados. Esse cronograma físico deve estar alinhado com o cronograma financeiro, que distribui os custos da obra ao longo do tempo, auxiliando no planejamento de desembolsos, pagamentos e fluxo de caixa. Outro aspecto central da gestão de obras é o planejamento de recursos, que inclui mão de obra, equipamentos, insumos e serviços terceirizados. A alocação correta desses recursos evita ociosidade, sobrecarga e gargalos produtivos. Além disso, o engenheiro deve prever logística de canteiro, acesso de caminhões, armazenamento, áreas de trabalho e fluxos internos para garantir eficiência operacional. O gerenciamento também envolve o controle de qualidade, que monitora se os serviços estão sendo executados conforme normas técnicas e especificações. Ensaios de concreto, testes de compactação, verificações de alinhamento e prumo, conferência de armaduras e inspeções visuais fazem parte desse processo. O controle tecnológico é decisivo para garantir durabilidade e segurança. Outro pilar essencial é o controle de custos, que compara os gastos reais com o orçamento previsto. Esse controle contínuo permite identificar desvios e tomar ações corretivas rápidas, evitando prejuízos e impactos financeiros. Paralelamente, o controle de prazos verifica se o cronograma está sendo cumprido, avaliando produtividade, interferências, atrasos e causas raiz. A gestão de riscos também faz parte do processo. Em toda obra, podem ocorrer eventos imprevistos, como chuva intensa, falhas de fornecedores, problemas de solo, atrasos na entrega de materiais ou erros de projeto. O engenheiro precisa mapear esses riscos, classificá-los quanto à probabilidade e impacto e definir estratégias de mitigação. Além de todos os aspectos técnicos, o planejamento e gerenciamento de obras exigem habilidades de liderança, comunicação e tomada de decisão. Uma obra envolve equipes diversas, fornecedores, clientes, órgãos públicos e fiscalização. O engenheiro precisa coordenar pessoas, resolver conflitos, motivar equipes e garantir fluxo claro de informações. Reuniões periódicas de alinhamento e relatórios de avanço são ferramentas indispensáveis. Por fim, a gestão de obras abrange documentação, medições, diário de obra, ARTs, licenças, atas e registros gerais que garantem rastreabilidade e segurança jurídica durante todo o processo. Em resumo, planejar e gerenciar uma obra significa antecipar problemas, organizar processos, controlar resultados e conduzir o empreendimento do início ao fim com eficiência, qualidade e responsabilidade técnica. É uma das atividades mais completas e estratégicas da engenharia civil, e dominar esse conjunto de competências é essencial para o sucesso profissional. O planejamento de obras envolve prever, organizar, coordenar e controlar todas as atividades, recursos e custos durante o ciclo de vida do empreendimento. Para isso,
Utilizam-se ferramentas gráficas e matemáticas que permitem visualizar a sequência das atividades, medir o avanço físico, planejar desembolso financeiro, identificar gargalos e riscos, definir caminho crítico, garantir prazo e custo contratual. 2. Cronograma físico-financeiro. O cronograma físico-financeiro, CFF, é a ferramenta que integra o avanço físico da obra, serviços executados, com o avanço financeiro, valores a serem pagos. Objetivos: programar desembolsos mensais, estimar curva de custo acumulado, controlar medições, confrontar execução real X planejada, dar base para fiscalização e auditorias técnicas. Composição do CFF: lista de serviços, ETP, ou planilha orçamentária. Quantidade de cada item, custo unitário e total, período de execução de cada serviço, percentual físico mensal, percentual financeiro correspondente. Como funciona? Cada serviço possui uma duração prevista. O avanço físico é convertido em reais proporcional ao custo do item. A soma dos valores mês a mês forma a curva financeira acumulada. Tipos de distribuição no cronograma: linear, proporcional ao tempo; trapezoidal, com ramp-up e ramp-down; em blocos, serviços concentrados; S-curve, mais realista. Início lento, pico no meio, desacelera no final. 3. Gráfico de Gantt. O gráfico de Gantt é uma das ferramentas mais tradicionais do planejamento. Características: representa atividades em barras horizontais, mostra início e fim de cada tarefa, mostra superposições, paralelismos e dependências, ajuda a identificar holguras, folgas. Componentes: eixo vertical, lista de atividades; eixo horizontal, tempo; barras, duração; setas, relações entre tarefas; tipos de dependências, Gantt, CPM. Término, início, TI, mais comum; início, início, II; término, término, TT; início, término, IT, rara. Vantagens: visual simples, fácil comunicação com equipes, rápido para atualizar. Limitações: não expressa bem atividades paralelas complexas, não evidencia caminho crítico de forma automática. 4. PERT/CPM, método do caminho crítico. PERT significa Program, Evaluation and Review Technique. É probabilístico e considera 3 durações para cada atividade. A. Duração otimista. M. Mais provável. B. Pessimista. Duração esperada. T é igual a mais 4M mais B dividido por 6. Quando usar? Projetos complexos, alto grau de incerteza, obras com condições variáveis, offshore, industrial, startups. CPM. Diferente do PERT, o CPM trabalha com tempo determinístico. Objetivo: identificar o caminho crítico, a sequência de atividades que não possui folga e determina o prazo mínimo da obra. Passos: identificar atividades, definir precedências, estimar durações, montar rede, nodos, fazer, passagem para frente, early start e early finish, passagem para trás, late start e late finish, determinar folgas e identificar caminho crítico. 5. Curvas e gráficos utilizados no planejamento. 5.1. Curva ABC. Classificação de insumos ou serviços segundo o impacto no custo. A. Menor número de itens, maior impacto, 70% do custo. B. Impacto moderado. C. Muitos itens, baixo impacto. Usada para controle de compras, controle de serviços críticos, priorização de fiscalização. 5.2. Curva S. A mais utilizada no acompanhamento físico-financeiro. Características: crescimento lento no início, crescimento acelerado no meio,
Estabilização final. Pode ser aplicada a custos, produção, horas de mão de obra, quantidades executadas. Comparações importantes. S planejada versus S realizada. Indica atrasos e adiantamentos. A diferença vertical indica desvio físico ou financeiro. 5.3. Curva de avanço físico. Mostra o percentual executado mês a mês. Utilizado para medições, relatórios de fiscalização, auditorias internas e externas. 6. Fluxo de caixa da obra. O fluxo de caixa representa entradas e saídas financeiras ao longo do tempo da obra. Saídas: mão de obra, equipamentos, materiais, custos indiretos. Entradas: pagamentos do cliente, medições, adiantamentos, financiamentos. Benefícios do fluxo de caixa: define necessidade de capital de giro, permite negociar prazos com fornecedores, evita paralisações por falta de recursos, é exigido pela fiscalização contratual. Tipos: previsto, realizado, prognóstico. Obras com atraso físico geram pressão sobre caixa e risco de inadimplência. Portanto, o monitoramento conjunto é indispensável. 7. Integração de todas as ferramentas. O planejamento profissional utiliza simultaneamente Gantt, sequência e visualização, PERT/CPM, análise de caminho crítico, CFF, planejamento físico-financeiro, Curva S, controle macro, fluxo de caixa, gestão financeira. Essa integração permite previsão precisa de prazos, controle rigoroso de custos, justificativas técnicas para aditivos, resolução rápida de desvios, redução de riscos de paralisação. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o acompanhamento e o controle físico e financeiro de obras e serviços. Esse é um dos pilares mais importantes da gestão de qualquer empreendimento, porque é através dele que conseguimos saber se aquilo que foi planejado realmente está acontecendo no campo. Em obras, não basta executar. É preciso medir, registrar e comparar constantemente. Quando falamos em controle físico, estamos nos referindo ao acompanhamento das quantidades realmente executadas. O engenheiro precisa conferir se os serviços estão sendo feitos conforme o projeto, as especificações técnicas e as normas. É aqui que entram as medições de obra, que devem ser precisas e baseadas em verificações como marcações topográficas, conferência de elementos estruturais, tapeamento, fotos e registros diários. Esse controle físico também permite identificar se o avanço da obra está dentro do esperado. Por exemplo, se o cronograma prevê que determinado serviço deveria estar com 40% concluído e, na prática, ele está com apenas 20%, já sabemos que existe atraso, e isso exige tomada de decisão imediata. Ao mesmo tempo, o controle financeiro anda lado a lado com o controle físico. Toda obra tem um orçamento planejado e um fluxo de desembolso previsto. Então, precisamos acompanhar quanto está sendo gasto, mês a mês, e se esses gastos correspondem realmente ao que foi executado no campo. Ou seja, só paga aquilo que foi medido e conferido. É essa integração entre avanço físico e desembolso financeiro que garante transparência e evita estouros de orçamento. Se a execução física está atrasada, mas os gastos estão altos, já é um sinal de alerta. Se a execução está avançada, mas o financeiro não acompanha, também há problema, porque isso pode gerar falta de recursos no momento em que a obra precisar acelerar. Durante o acompanhamento, usamos documentos como o diário de obras, relatórios fotográficos e relatórios semanais ou mensais de progresso. Também utilizamos o cronograma físico-financeiro, que mostra claramente quanto deveria estar executado e quanto deveria ter sido gasto até aquele momento. Softwares como MS Project, Primavera ou até modelos BIM ajudam muito na visualização dessas informações. A curva S é outro instrumento essencial,
porque mostra exatamente a diferença entre o planejado e o realizado ao longo do tempo, tanto no aspecto físico quanto no financeiro. Quando identificamos desvios, o papel do engenheiro é analisar as causas e propor soluções. Atrasos físicos podem ocorrer por baixa produtividade, escassez de materiais, problemas climáticos, decisões de projeto ou retrabalhos. Já desvios financeiros podem surgir por compras fora do planejado, aumento de custos, desperdícios ou serviços extras. A partir daí, definimos ações corretivas como reforço de equipe, replanejamento de atividades, ajustes no sequenciamento, negociações com fornecedores ou mudanças no fluxo de caixa da obra. É importante destacar que o controle não é apenas acompanhar números, mas sim entender o impacto deles no prazo final da obra. Muitas vezes, um pequeno atraso em um serviço crítico pode comprometer todo o cronograma. Por isso, acompanhar o caminho crítico é fundamental. Ele mostra quais atividades não podem atrasar de forma alguma e exige vigilância diária. No fim das contas, o acompanhamento e o controle físico-financeiro são responsabilidades diretas do engenheiro responsável pela gestão da obra. Eles garantem que a execução esteja dentro do prazo, dentro do orçamento e conforme o projeto. Esse processo gera previsibilidade, evita surpresas e torna o trabalho mais transparente perante a fiscalização e os contratantes. Esse tema cai muito em concursos, porque representa o dia a dia real da engenharia. É o tipo de conhecimento que diferencia um engenheiro que apenas executa de um engenheiro que realmente gerencia. Dando continuidade, agora vamos falar sobre licitações e contratos, um tema essencial para qualquer engenheiro civil que atue em obras públicas ou que trabalhe em empresas que prestam serviços ao setor público. Entender como funciona uma licitação, quais são as regras, os tipos, as modalidades e como os contratos são estruturados é fundamental para garantir conformidade legal, transparência e segurança jurídica durante toda a execução da obra. Primeiro, é importante lembrar que as licitações existem para garantir que a administração pública contrate obras, serviços e compras de forma isonômica, permitindo que todos os interessados participem e oferecendo ao Estado a melhor proposta possível, seja pelo menor preço, pela melhor técnica ou por outros critérios previstos em lei. Atualmente, a legislação central que rege esse processo é a nova Lei de Licitações e Contratos, a Lei 14.133 de 2021, que substitui progressivamente a antiga Lei 8.666 e introduz uma série de atualizações, modernizando o processo e tornando-o mais transparente. Dentro das licitações, temos diferentes modalidades, como concorrência, tomada de preços, convite, concurso e leilão. Porém, com a nova lei, uma das principais modalidades passa a ser o pregão, especialmente para bens e serviços comuns, e a concorrência, que é utilizada para contratações mais complexas, incluindo muitas obras de engenharia. Além disso, o regime diferenciado de contratações, o RDC, e outras formas específicas também podem ser aplicadas em determinados contextos. Cada modalidade tem regras próprias sobre quem pode participar, como os documentos devem ser entregues, como a oferta é avaliada e como ocorre a habilitação do vencedor. Outro ponto muito importante é o tipo de licitação. O tipo define o critério de julgamento das propostas, e ele pode ser menor preço, melhor técnica, técnica e preço, maior desconto, maior retorno econômico ou até maior lance, dependendo do objeto. Em obras de engenharia, o mais comum é o tipo menor preço ou técnica e preço, principalmente quando há complexidade, que exige capacidade técnica diferenciada da empresa participante. Depois de finalizado o processo licitatório e definido o vencedor, inicia-se a fase contratual. O contrato público deve prever todas as condições da obra, do serviço ou do fornecimento. Ele descreve o objeto, os prazos, a forma de pagamento, as garantias, as responsabilidades das partes, as penalidades e o que acontece em caso de descumprimento. Em obras de engenharia, o contrato também deve incluir o orçamento aprovado, o cronograma físico-financeiro e todas as especificações técnicas que orientarão a execução. É essencial entender que o contrato administrativo possui características próprias, diferentes dos contratos privados.
Ele é regido por princípios como supremacia do interesse público, continuidade do serviço, razoabilidade, legalidade e eficiência. Por isso, a administração tem prerrogativas, como alterar unilateralmente o contrato dentro de determinados limites, aplicar penalidades e até rescindir o contrato quando necessário. Em contrapartida, o contratado também possui direitos, como o reequilíbrio econômico-financeiro, que é uma garantia fundamental para evitar prejuízos causados por fatos supervenientes e imprevisíveis. Durante a execução do contrato, o engenheiro precisa acompanhar rigorosamente a obra e documentar tudo por meio de medições, relatórios, registros fotográficos e comunicação formal com a fiscalização. Qualquer alteração no projeto ou no escopo deve ser formalizada por termo aditivo, respeitando limites legais. Serviços a mais, mudanças de quantidade, ajustes no prazo e revisões de valores sempre devem estar amparados por justificativa técnica e autorização da administração. Isso evita problemas como glosas, sanções e responsabilização futura. Além disso, o engenheiro deve estar atento às garantias exigidas, como caução, seguro-garantia e fiança bancária, que servem para assegurar a execução do contrato. Também é fundamental entender as hipóteses de penalidades: advertência, multa, suspensão e até declaração de idoneidade, que impede a empresa de contratar com o poder público. Por fim, vale reforçar que licitações e contratos são temas extremamente cobrados em concursos, porque envolvem transparência, controle, gestão pública e responsabilidade técnica. Quem domina esse conteúdo sai na frente, não só na prova, mas também na prática profissional, já que obras públicas exigem um nível elevado de conhecimento legal e administrativo. Dando continuidade, agora vamos falar sobre os critérios de medição de obras e pagamento, um tema essencial para a gestão, o controle e a fiscalização de qualquer contrato de engenharia. Esse assunto é extremamente prático e aparece direto no dia a dia do engenheiro civil que trabalha com obras públicas ou privadas. Por isso é imprescindível compreender como as medições são feitas, registradas, conferidas e transformadas em pagamentos. Primeiro, é importante entender que a medição é o processo utilizado para quantificar os serviços realmente executados em um determinado período da obra. Ela serve como base para o pagamento ao contratado e deve refletir exatamente o que foi realizado, sem exageros, sem estimativas imprecisas e sem omissões. Essa medição deve ser feita de maneira objetiva, seguindo o projeto executivo, as especificações técnicas, o orçamento base e o contrato firmado. A medição pode ser feita de diferentes formas, dependendo do tipo de obra e do serviço. Em obras de engenharia civil, as medições mais comuns são por unidade executada, por metro linear, metro quadrado, metro cúbico ou por percentual de avanço em etapas pré-definidas. Por exemplo, escavação costuma ser medida em metro cúbico, revestimentos em metro quadrado e instalações em metro linear. Já serviços complexos ou de difícil quantificação podem ser medidos por etapas concluídas, como conclusão de fundação, armação de pilares ou instalação de sistemas. É fundamental que todas as medições sejam baseadas em documentos técnicos confiáveis, como diário de obra, croquis, relatórios fotográficos, plantas revisadas e registros de campo. A conferência das quantidades deve ser feita pela fiscalização, que tem responsabilidade técnica sobre a verificação da conformidade do serviço executado. Nenhuma medição pode ser aprovada sem conferência, pois isso compromete a integridade do contrato e pode gerar pagamentos indevidos. Outro ponto importante é que as medições devem respeitar a sequência de execução prevista no cronograma físico-financeiro. O engenheiro precisa sempre compatibilizar medição, cronograma e orçamento. Se um serviço não estava programado para aquele mês, geralmente ele não deve ser medido, a menos que haja justificativa técnica e aprovação da fiscalização. Inconsistências entre cronograma e medições são um dos erros mais comuns encontrados em auditorias. Nos contratos públicos, as medições geralmente são mensais, mas nada impede que sejam quinzenais ou até semanais em obras mais dinâmicas. A partir da medição aprovada, é emitida a nota fiscal para pagamento, que deve seguir os prazos estabelecidos no contrato. Muitas vezes, o pagamento depende também da apresentação de documentos complementares, como certidões fiscais e previdenciárias, além de comprovações referentes a encargos trabalhistas, previdenciários e de segurança do trabalho da equipe alocada na obra. É importante também considerar que existem serviços que só podem ser medidos e pagos após ensaios e testes, como concreto lançado, compactação de solo, estanqueidade de tubulações e desempenho de sistemas instalados. Nesses casos, o pagamento só ocorre depois da comprovação de que o serviço atende às normas técnicas e às especificações do projeto.
Além disso, é essencial entender que podem ocorrer glosas, que são descontos aplicados quando a fiscalização identifica discrepâncias entre o que foi executado e o que foi medido, ou quando existem falhas de qualidade. Essas glosas devem ser justificadas tecnicamente e registradas formalmente para que o processo tenha transparência e segurança jurídica. Por fim, o engenheiro deve sempre ter em mente que o processo de medição e pagamento faz parte do controle da obra, e não apenas do fluxo financeiro. Medições bem feitas garantem que a obra avance conforme planejado, evitem aditivos desnecessários, previndam atrasos e assegurem que o dinheiro público ou privado seja aplicado de forma correta e eficiente. Em resumo, dominar critérios de medição é dominar o coração do gerenciamento de obras. A fiscalização de obras e serviços é uma atividade essencial para garantir que tudo o que está sendo executado siga exatamente o que foi contratado, planejado e especificado no projeto. O fiscal é o responsável por acompanhar diariamente a obra, verificar o andamento dos serviços, checar a conformidade técnica e garantir que a empresa contratada cumpra todas as obrigações previstas em contrato. O primeiro ponto da fiscalização é o acompanhamento da execução. O fiscal verifica se os serviços estão sendo feitos conforme os projetos, memorial descritivo, especificações técnicas e normas aplicáveis. Ele confere materiais, observa métodos construtivos e valida cada etapa antes de permitir o avanço da obra. Caso algo esteja fora do previsto, o fiscal deve registrar, comunicar e exigir correção. Outro aspecto fundamental é o controle de qualidade. Isso inclui verificar laudos, ensaios, amostras e certificados dos materiais empregados. O fiscal deve garantir que tudo atenda aos padrões estabelecidos. Qualquer material ou serviço fora de especificação deve ser recusado. A fiscalização também envolve controle de medições, que são os registros da quantidade de serviços efetivamente executados. Essas medições servirão para calcular pagamentos, por isso devem ser checadas com muito cuidado. O fiscal confere volumes, áreas, comprimentos, quantidades e serviços concluídos, para assegurar que a contratada receba apenas pelo que realmente foi realizado. Outro ponto importante é o cumprimento de prazos. O fiscal monitora o cronograma da obra, identifica atrasos, avalia impactos e solicita medidas corretivas. Ele deve manter relatórios periódicos, registrando o avanço físico e comparando com as metas planejadas. A fiscalização inclui também verificar condições de segurança do trabalho. O fiscal deve observar se a empresa está cumprindo normas como o uso de EPIs, sinalização, proteção coletiva, documentos obrigatórios e medidas de prevenção de acidentes. Além disso, o fiscal acompanha questões administrativas, como controle de equipe, equipamentos, documentação contratual, ARTs, diário de obra e comunicação formal entre contratante e contratada. Ele registra tudo por meio de relatórios, fotos, anotações e documentos oficiais. Por fim, a fiscalização garante que a obra seja entregue com qualidade, dentro do prazo, dentro do custo contratual e conforme todas as exigências técnicas. É o processo que protege o interesse da administração pública ou da empresa contratante, assegurando transparência, controle e eficiência em todos os serviços executados. Os ajustes, aditivos, reajustamento e reequilíbrio econômico-financeiro são mecanismos fundamentais dentro da gestão de contratos de obras e serviços. Eles servem para corrigir, atualizar ou adaptar o contrato sempre que houver necessidade, garantindo que a execução continue possível, justa e dentro da legalidade. Primeiro, é importante entender os ajustes contratuais. Eles são alterações feitas no contrato para corrigir detalhes menores, como atualização de documentos, mudanças administrativas, substituição de responsáveis técnicos ou pequenas adequações que não afetam valor, prazos ou escopo principal. São ajustes simples, normalmente feitos por meio de termos administrativos. Já os aditivos contratuais são alterações mais significativas. Eles servem para modificar elementos fundamentais do contrato, como prazo, valor ou escopo dos serviços. É por meio de um aditivo que se pode ampliar quantidade de serviços, incluir novos itens, prorrogar prazos, aumentar ou reduzir valores ou realizar ajustes técnicos que se tornaram necessários durante a obra.
Cada aditivo precisa ser justificado, documentado e aprovado conforme a legislação, garantindo que a modificação respeite o interesse público ou da contratante. O reajustamento de preços é a atualização periódica do valor do contrato para compensar a inflação. Ele está previsto na Lei de Licitações e nos próprios contratos. O objetivo é manter o valor do contrato atualizado com base em índices econômicos oficiais, como INCC, IPCA ou outros indicados no edital. O reajuste não altera escopo nem quantidade, ele apenas corrige a perda do poder de compra ao longo do tempo. O reequilíbrio econômico-financeiro, por sua vez, é diferente do reajuste. Ele ocorre quando acontecimentos extraordinários e imprevisíveis alteram profundamente os custos da obra, tornando o contrato desequilibrado. Pode ocorrer por fatores como o aumento inesperado de materiais, mudanças legislativas que impactam custos, crises econômicas, calamidades ou oscilações abruptas que não estavam previstas no planejamento inicial. Nesses casos, a empresa contratada tem direito a solicitar o reequilíbrio para restaurar a equação econômico-financeira original do contrato. Enquanto o reajuste é automático e periódico, o reequilíbrio exige análise técnica e jurídica, documentação, estudos comparativos e comprovação da variação de custos. O objetivo final é manter a execução viável, sem prejuízo injusto para nenhuma das partes. Todos esses mecanismos, ajustes, aditivos, reajustes e reequilíbrios, garantem que o contrato se mantenha adequado à realidade da obra e do mercado, preservando a continuidade do serviço, a legalidade, a transparência e a proteção do interesse público. É por meio deles que a administração ou contratante consegue conduzir a obra até a entrega final, mesmo diante de mudanças ou imprevistos que surgem durante o processo. Quando falamos de vistorias, inspeções, perícias, pareceres e laudos, estamos entrando em uma área muito importante da engenharia civil, a área técnica de avaliação, diagnóstico, responsabilização e tomada de decisão. É um campo que exige conhecimento técnico profundo, capacidade analítica e domínio de normas e procedimentos. Vamos começar pela vistoria. A vistoria é uma verificação visual e direta de uma edificação, instalação ou estrutura. Ela serve para registrar o estado atual do objeto analisado. É mais simples e mais rápida do que uma perícia, e normalmente não busca identificar causas, e sim descrever condições. Por exemplo, uma vistoria de entrega de imóvel registra trincas, infiltrações, pintura, funcionamento de portas e janelas, sem entrar em análises profundas. A inspeção já é um processo mais detalhado. Ela envolve observação técnica, identificação de anomalias, avaliação de desempenho e, em muitos casos, classificação do nível de risco. Nas inspeções prediais, por exemplo, o engenheiro avalia sistemas estruturais, instalações elétricas, hidráulicas, revestimentos e impermeabilização e fornece orientações de manutenção. É um procedimento mais técnico que a vistoria, com base em normas como a ABNT-NBR 16474. A perícia é ainda mais complexa. A perícia busca determinar causas, origens e responsabilidades. É uma investigação técnica que responde a uma dúvida, conflito, litígio ou necessidade de comprovação. A perícia pode ser judicial, extrajudicial ou administrativa. Em uma perícia, o engenheiro estuda o problema, coleta evidências, realiza medições, analisa documentos, consulta normas e elabora conclusões fundamentadas. O objetivo é responder quesitos específicos e fornecer material para tomada de decisão jurídica ou técnica. O parecer técnico é uma manifestação profissional baseada em conhecimento especializado. Ele pode ser solicitado por empresas, condomínios, seguradoras ou pela Justiça. O parecer não precisa ter o mesmo rigor investigativo de uma perícia, mas deve apresentar fundamentação, justificativas e recomendações. O laudo técnico é o documento final de uma vistoria, inspeção ou perícia. É o produto escrito, contendo metodologia, registros, análises, conclusões e recomendações.
No caso da perícia judicial, o laudo é o documento oficial entregue ao juiz. Agora, entrando no tema de recuperação de estruturas e edificações. Este processo parte de um diagnóstico técnico preciso. Antes de recuperar qualquer estrutura, o engenheiro precisa identificar a origem da patologia, como corrosão de armaduras, recalques diferenciais, falhas de impermeabilização, erros de projeto ou execução. Com o diagnóstico concluído, elabora-se um plano de recuperação, que pode incluir reforço estrutural, injeção de fissuras, substituição de peças, aumento de seção, tratamento anticorrosivo, entre outros. A recuperação deve sempre respeitar normas técnicas e garantir que o desempenho final seja igual ou superior ao original. Agora, entrando no campo das perícias judiciais. O perito judicial é um profissional nomeado pelo juiz. Ele é imparcial, técnico e responsável por esclarecer fatos que dependem de conhecimento especializado. Sua função é analisar o problema, responder aos quesitos do juiz e das partes e elaborar um laudo claro, objetivo e completo. Já o assistente técnico é contratado pelas partes envolvidas no processo, como autores ou réus. O assistente tem o direito de acompanhar a perícia, apresentar quesitos suplementares, contestar conclusões do perito judicial e elaborar pareceres que defendam a posição da parte contratante, sempre com base técnica. Os quesitos são perguntas formuladas pelas partes e pelo juiz. Eles orientam o trabalho pericial e determinam o que precisa ser respondido no laudo. Bons quesitos são claros, objetivos e pertinentes ao caso. Cabe ao perito respondê-los tecnicamente. Cabe ao assistente analisar e, se necessário, refutar ou complementar. Sobre obrigação de fazer versus obrigação de pagar. A obrigação de fazer ocorre quando o processo exige que uma das partes execute um serviço, como reparar uma estrutura, corrigir um problema de infiltração ou concluir uma obra. Já a obrigação de pagar é quando a decisão envolve indenização, compensação financeira ou ressarcimento. Muitas perícias são realizadas justamente para ajudar o juiz a determinar qual dessas obrigações é cabível e em que medida. Por fim, a elaboração de pareceres e laudos exige uma estrutura lógica, identificação do objeto analisado, metodologia, documentos consultados, vistoria e medições, análises, fundamentação normativa, técnica, respostas aos quesitos, quando aplicável, e conclusões. O texto deve ser claro, objetivo, imparcial e robusto tecnicamente, já que esse documento pode impactar decisões judiciais, contratuais e financeiras. Em resumo, vistorias observam, inspeções avaliam, perícias investigam e determinam causas, laudos registram e concluem, e pareceres orientam decisões. Tudo isso exige conhecimento técnico avançado, domínio de normas e responsabilidade profissional, principalmente quando envolve litígios e atribuição de responsabilidades. Dando continuidade, agora vamos tratar das unidades do Sistema Internacional de Medidas, SI, aplicadas na engenharia civil, que é um tema fundamental para qualquer engenheiro porque garante padronização, precisão e comunicação técnica sem ambiguidades. O uso correto das unidades é essencial em cálculos estruturais, ensaios de materiais, controle tecnológico, orçamentos, projetos e execução de obras. O Sistema Internacional, SI, é baseado em 7 grandezas fundamentais: comprimento, massa, tempo, temperatura termodinâmica, intensidade de corrente elétrica, quantidade de substância e intensidade luminosa. Na engenharia civil, as 4 mais usadas são comprimento, massa, tempo e temperatura, mas outras aparecem em cálculos específicos como resistência, energia, tensão e pressão. Para comprimento, a unidade padrão é o metro. Dele derivam milímetro e centímetro, muito usados em projetos e detalhamento de estruturas, principalmente em armaduras. Um ponto importante é manter coerência. Cálculos estruturais geralmente são feitos em metros, enquanto desenhos são apresentados em centímetros ou milímetros. A massa é medida em quilograma, QG, e para cargas estruturais, frequentemente se utiliza a força equivalente,
que no SI é expressa em newtons ou quilonewtons. É fundamental lembrar que peso é diferente de massa. Peso é força, logo, é medido em newtons. Em engenharia, cargas permanentes e acidentais são expressas em kilonewtons, ou quilonewtons por metro quadrado. O tempo é medida em segundo, importante principalmente em análises dinâmicas, ensaios de laboratório, medições de vazão, concretagem e controle tecnológico. A temperatura é medida em Kelvin, K. Mas na construção civil e nas normas técnicas, é mais comum trabalhar com o grau Celsius, C, que é uma unidade aceita pelo SI para uso prático. Ela é essencial para controle da cura do concreto, comportamento de materiais, dilatação térmica e controle ambiental. A partir dessas grandezas básicas, criamos grandezas derivadas muito usadas na engenharia. A área, por exemplo, tem unidade de metro quadrado, M2. Em projetos arquitetônicos, orçamentos e terraplenagem, também são comuns hectares, HA, e quilômetros quadrados, km2. O volume é expresso em metros cúbicos, M3, extremamente importante em cálculos de concreto, escavações, aterros e medições de obra. A densidade utiliza quilograma por metro cúbico e é aplicada para definir massas específicas de solos, agregados, concretos e materiais diversos. Já a velocidade aparece em metros por segundo, em hidráulica e mecânica dos fluidos, como no dimensionamento de redes de água e esgoto. A pressão, que na engenharia civil é uma grandeza muito frequente, é expressa em Pascal, PA, mas na prática usamos quilopascal e MPa. No concreto, por exemplo, a resistência característica é expressa em MPa, megapascal. No solo, tensões efetivas, pressões de adensamento e capacidade de carga usam quilopascal. A força é expressa em newtons e suas variações, como quilonewtons e mn-newtons, aplicadas em cálculos estruturais, reações de apoio, cargas distribuídas e internas. O momento fletor usa a unidade n.m ou kn.m. O cisalhamento, por sua vez, também se expressa em newtons ou quilonewtons. Já a tensão é expressa em pascal, quilopascal ou MPa, como a tensão admissível do solo ou a tensão no aço Ca50. Na hidráulica, o coeficiente de vazão é expresso em metros cúbicos por segundo. Em redes de drenagem, reservatórios e estações de bombeamento, essa unidade é essencial. Em pavimentação, espessuras e granulometrias usam milímetros, e ensaios mecânicos seguem unidades padronizadas em MPa, quilonewtons e milímetros. Outro ponto importante é o uso correto de prefixos do SI, como quilo, mega, giga, mili e micro. Isso evita erros graves em cálculos estruturais, orçamentos e especificações técnicas. Por fim, é fundamental manter coerência de unidades ao longo de qualquer cálculo para evitar inconsistências que podem comprometer um projeto inteiro. Todos os profissionais envolvidos em um empreendimento precisam trabalhar com o mesmo sistema para garantir segurança, qualidade e eficiência técnica. Dando continuidade, agora vamos falar sobre acompanhamento e aplicação de recursos, envolvendo vistorias, emissão de faturas e controle de materiais, que é uma parte essencial da gestão e fiscalização de obras na engenharia civil. Esse conjunto de atividades garante que o dinheiro investido no empreendimento seja corretamente aplicado, que os serviços executados correspondam ao que foi contratado e que os materiais utilizados tenham qualidade e origem comprovada. O acompanhamento da aplicação dos recursos começa com uma análise contínua do que está sendo executado na obra. O engenheiro fiscal, ou gestor, precisa comparar o avanço físico com o cronograma previsto e com o orçamento autorizado. Isso significa verificar se cada etapa concluída corresponde ao valor que está sendo pago, evitando tanto pagamentos antecipados quanto pagamentos indevidos. Tudo deve estar amparado em medições reais e registradas. As vistorias são um instrumento central desse processo. Elas precisam ser rotineiras e documentadas por meio de relatórios, fotografias, checklists e registros de campo.
Durante uma vistoria, o profissional avalia a qualidade dos serviços executados, verifica se a execução segue o projeto, as normas técnicas e o contrato, confirma a presença e o desempenho da equipe, avalia a segurança do canteiro e identifica possíveis desvios ou atrasos. É nessas vistorias que se valida se aquilo que será medido para pagamento realmente existe e está conforme. Qualquer inconformidade deve ser registrada e encaminhada para correção imediata. Após a vistoria e validação das medições, temos a emissão das faturas, que é a formalização do pagamento pelos serviços executados. A fatura só deve ser emitida depois que a medição for conferida e aprovada pela fiscalização. A medição é preparada pela contratada e analisada pela contratante, que aprova parcial ou integralmente. A fatura deve estar acompanhada de documentos obrigatórios, como notas fiscais, medições assinadas, ARTs, comprovantes de materiais aplicados e, em alguns casos, garantias ou seguros. É importante lembrar que cada contrato define um procedimento específico para faturamento, e o engenheiro precisa seguir rigorosamente esses procedimentos para garantir transparência e conformidade legal na execução de obras. Outro elemento essencial desse processo é o controle de materiais, que envolve desde o recebimento até o armazenamento e aplicação do serviço. O controle começa na entrada do material na obra, onde devem ser conferidas quantidades, notas fiscais, certificados de qualidade, laudos de ensaio e atendimento às especificações do projeto. Materiais como aço, cimento, brita, areia, aditivos, tubulações e peças especiais precisam ter origem rastreada e qualidade comprovada. No armazenamento, o engenheiro verifica se as condições estão adequadas para evitar deterioração, contaminação, umidade excessiva ou danos. Materiais sensíveis, como cimento, tintas, cabos elétricos e peças metálicas, exigem cuidados específicos. O controle inclui ainda o registro de consumo, verificando se o material comprado está realmente sendo aplicado na obra e em conformidade com as medições. Esse controle evita fraudes, desperdícios e desvios, garantindo que os recursos financeiros sejam aplicados corretamente. Além disso, o cruzamento de informações entre notas fiscais, relatórios de vistoria e medições ajuda a manter a transparência e a conformidade tributária e contratual. Em resumo, o acompanhamento e aplicação de recursos reúne 3 pilares: verificar em campo o que está sendo executado, registrar e autorizar formalmente o pagamento pelo que foi verificado e garantir que os materiais adquiridos e aplicados atendam aos padrões de qualidade. Esses elementos asseguram eficiência, segurança, qualidade e responsabilidade fiscal na execução de obras públicas e privadas. Dando continuidade, agora vamos falar sobre o sistema de gestão da qualidade, um elemento fundamental para garantir que obras e serviços de engenharia civil sejam entregues com segurança, eficiência e conformidade técnica. O objetivo central de um sistema de qualidade é padronizar processos, evitar erros, reduzir retrabalhos e assegurar que o produto final atenda aos requisitos legais, normativos e contratuais. Um sistema de gestão da qualidade, SGQ, é um conjunto estruturado de políticas, procedimentos, instruções de trabalho, registros e controles que orientam todas as atividades da empresa ou da obra. Ele define como cada processo deve ser executado, quem é responsável por cada etapa e quais padrões devem ser atendidos. Na engenharia civil, esse sistema se apoia fortemente em normas como a ABNT NDR ISO 9001, que estabelece diretrizes para gerenciamento da qualidade em organizações. No contexto de obras, o SGQ começa com a definição de requisitos, o que o cliente espera, quais são as especificações do projeto, quais normas técnicas se aplicam e quais critérios de desempenho devem ser cumpridos. Com esses requisitos bem definidos, o sistema passa a estruturar os processos de aquisição, contratação, execução, supervisão, inspeção e entrega. Um ponto essencial é o controle documental, que garante que todos estejam trabalhando sempre com a última versão dos projetos, das especificações, dos procedimentos e das instruções técnicas. Isso evita retrabalhos e garante alinhamento entre projetistas, fornecedores, fiscalização e equipe de obra. Outro aspecto central do sistema é o controle tecnológico, que envolve ensaios, verificações e testes
para garantir que materiais e serviços atendam às exigências técnicas. Ensaios de concreto, testes de compactação, controle de soldagem e inspeções de revestimentos são alguns exemplos. Toda e qualquer verificação deve ser registrada, criando rastreabilidade, algo essencial em auditorias e responsabilizações futuras. O SGT também inclui auditorias internas, que verificam se os processos estão sendo seguidos corretamente. Essas auditorias ajudam a identificar falhas, gargalos e oportunidades de melhoria. Quando um problema é detectado, o sistema prevê ações corretivas e preventivas, que servem para eliminar a causa do problema e evitar que ele volte a acontecer. Isso garante melhoria contínua, um dos princípios do sistema de qualidade. Na obra, a gestão da qualidade também envolve o treinamento da equipe, garantindo que todos conheçam os procedimentos, saibam utilizar os equipamentos e entendam os padrões esperados. A capacitação contínua evita falhas, aumenta a produtividade e melhora a segurança. Outro componente essencial é a gestão de fornecedores, que inclui a avaliação e qualificação dos parceiros antes da contratação. Fornecedores precisam comprovar experiência, qualidade, capacidade técnica e documentação regular. Esse controle se estende ao recebimento de materiais, que só podem ser aceitos se atenderem às especificações previstas. Por fim, o SGQ se completa com a avaliação da satisfação do cliente, que pode ser o contratante, a administração pública ou o usuário final da obra. Essa etapa fecha o ciclo do sistema, fornecendo dados que servirão para a melhoria contínua em projetos futuros. Em resumo, o sistema de gestão da qualidade cria uma cultura de organização, padronização e melhoria constante. Ele reduz riscos, aumenta a confiabilidade da obra e garante que o resultado final esteja em plena conformidade com os requisitos técnicos, legais e contratuais. É uma ferramenta indispensável para engenheiros civis que buscam entregar obras eficientes, seguras e de alto desempenho. Dando continuidade, agora vamos falar sobre produtividade na construção civil, um tema essencial para garantir eficiência, redução de custos, cumprimento de prazos e maior competitividade nas obras. Produtividade, no contexto da construção civil, significa produzir mais com os mesmos recursos, ou manter a produção utilizando menos tempo, esforço ou custo. Em outras palavras, é a relação entre o que se produz e os recursos consumidos. Uma obra produtiva é aquela que aproveita bem sua mão de obra, seus materiais, seus equipamentos e seu tempo, entregando resultados consistentes e evitando desperdícios. O primeiro ponto para entender a produtividade é saber que ela está diretamente ligada ao planejamento. Obras com planejamento fraco tendem a ter falhas de execução, retrabalhos, deslocamentos desnecessários, atrasos de materiais e baixa sincronização entre equipes. Por isso, um plano bem estruturado, incluindo cronograma, sequenciamento de serviços, logística de canteiro e alocação de recursos, é a base da produtividade. Outro elemento fundamental é o layout do canteiro de obras. Quando materiais, ferramentas e equipamentos estão posicionados de forma inadequada, os trabalhadores perdem tempo se deslocando ou procurando itens. Um canteiro organizado, sinalizado, limpo e bem planejado reduz significativamente tempos improdutivos e aumenta a eficiência das equipes. A qualificação da mão de obra também é determinante. Equipes treinadas executam serviços com mais rapidez, precisão e segurança. Isso diminui desperdícios de materiais, reduz retrabalhos e melhora o rendimento diário. Investir em capacitação é um dos caminhos mais eficazes para elevar a produtividade. Além disso, a padronização de processos desempenha um papel crucial. Quando a empresa define e documenta métodos claros de execução, por meio de procedimentos, instruções técnicas e boas práticas, os serviços deixam de depender apenas da experiência individual dos trabalhadores e passam a seguir uma lógica uniforme e eficiente. A logística de suprimentos é outro fator decisivo.
Atrasos na entrega de materiais, falta de equipamentos ou estocagem inadequada comprometem completamente o ritmo da obra. Por isso, é necessário ter um sistema de controle de estoque, compras programadas e conferência rigorosa no recebimento. Tecnologias construtivas também são fortes aliadas da produtividade. Métodos como pré-moldados, estruturas metálicas, drywall, argamassas industrializadas, BIM, drones e sistemas de gestão digital reduzem tempo, minimizam erros e aumentam o controle sobre o processo. Outro aspecto importante é a gestão do tempo. Monitorar o avanço físico diariamente, usar indicadores de desempenho e comparar o planejado com o executado ajuda a identificar rapidamente gargalos e agir antes que pequenos atrasos se tornem grandes prejuízos. A segurança do trabalho também influencia a produtividade. Ambientes inseguros geram acidentes, afastamentos, paralisações e queda no rendimento das equipes. Portanto, obras seguras são naturalmente mais produtivas. Por fim, a produtividade está associada à adoção de indicadores de desempenho, como produtividade por equipe, desperdício de materiais, curva ABC de insumos, comprimento do cronograma e taxa de retrabalho. Esses indicadores fornecem dados reais sobre o desempenho da obra, permitindo decisões rápidas e eficazes. Em resumo, produtividade na construção civil não é apenas trabalhar mais rápido, mas trabalhar de forma mais inteligente, organizada e estratégica. Ela depende de planejamento, qualificação, padronização, tecnologia, logística eficiente, segurança e monitoramento constante. Quando todos esses elementos funcionam em conjunto, a obra avança com qualidade, economia e eficiência. Dando continuidade, agora vamos falar sobre orçamento e cronograma para licitações públicas, um tema crucial para engenheiros civis que lidam com obras governamentais, contratos administrativos e processos licitatórios. Entender como elaborar esses documentos de forma correta é essencial para garantir competitividade, conformidade legal e viabilidade técnica e financeira do projeto. Quando falamos de licitações públicas, o orçamento e o cronograma são elementos obrigatórios e fazem parte do conjunto de documentos que compõem a proposta. Eles precisam ser elaborados com precisão, transparência e aderência às normas legais, como a Lei nº 14.133 de 2021, que rege as contratações públicas. O primeiro ponto é o orçamento para licitações públicas, que deve ser detalhado, fundamentado e baseado em composições de custos claras. Nesse orçamento, cada serviço deve ser descrito de forma objetiva, com sua unidade de medida, quantidade e custos diretos e indiretos. Os custos diretos incluem mão de obra, materiais e equipamentos. Já os custos indiretos envolvem despesas administrativas, mobilização, desmobilização e demais encargos necessários para a execução da obra. Além disso, o orçamento deve prever a aplicação do BDI, que cobre impostos, riscos, despesas indiretas e margem de lucro. O BDI deve ser calculado com base em critérios objetivos e compatíveis com o tipo de obra. Em licitações, ele precisa estar justificado, para evitar questionamentos futuros ou desclassificação da proposta. Outro ponto importante é o uso de referências oficiais de preços, como SINAP, SICRO ou tabelas estaduais quando exigidas no edital. Essas bases tornam o orçamento mais confiável e alinhado às expectativas do órgão público, reduzindo riscos de inconsistências ou de preços fora do aceitável. Após o orçamento, entra o cronograma físico-financeiro, que é tão importante quanto o orçamento. Esse cronograma deve apresentar a sequência lógica dos serviços, a duração prevista de cada etapa e a distribuição dos custos ao longo do tempo. Em outras palavras, ele mostra quando cada serviço será feito e quanto será gasto em cada fase. O cronograma deve ser realista e coerente com a metodologia executiva adotada. Ele deve considerar prazos de mobilização de equipes e equipamentos, períodos de cura, sazonalidade climática, logística do canteiro e eventuais interferências técnicas. Em licitações públicas, cronogramas irreais ou mal distribuídos tendem a gerar glosas, exigências de ajustes ou até desclassificação da proposta. O cronograma físico-financeiro é fundamental também para o órgão contratante, pois serve como base para o acompanhamento e a liberação de pagamentos mensais, conforme as medições da obra. Por isso,
a distribuição de custos deve ser proporcional ao avanço das atividades, evitando concentração excessiva de valores no início ou no fim do contrato. Outro elemento importante é a compatibilidade entre o orçamento, o cronograma e o projeto executivo. Em licitações, inconsistências entre esses documentos podem gerar dúvidas da comissão de análise, pedidos de esclarecimentos e atrasos no processo. O engenheiro responsável deve garantir que quantidades, prazos e métodos construtivos estejam perfeitamente alinhados. É fundamental também verificar no edital se há modelos obrigatórios para a apresentação do orçamento ou do cronograma. Muitos órgãos exigem planilhas específicas, estruturas padronizadas e sistemas eletrônicos para envio das propostas. Por fim, o orçamento e o cronograma para licitações públicas devem ser elaborados com foco na legalidade, transparência e viabilidade. Eles precisam ser suficientemente detalhados para demonstrar que a empresa domina o processo construtivo e é capaz de executar a obra dentro do prazo e do custo estipulados, mas também devem ser competitivos, já que a licitação busca a melhor proposta para a administração pública. Em resumo, elaborar orçamento e cronograma para licitações públicas é um processo técnico, estratégico e jurídico. Quando bem executados, esses documentos aumentam significativamente as chances de vitória na licitação e reduzem os riscos durante a execução da obra.